religião, ela produz o religioso. Aí que está. Cada árvore, ela vai produzir o seu próprio fruto. A macieira vai produzir a maçã. A bananeira vai produzir a banana. A religião vai produzir o religioso. Certo? É isso. Né? Tem uns bobinhos que entram aí, né? Como tem porcaria na cabeça, só pode falar porcaria. Né? Cada um dá o que tem. Quem tem o bom, dá o bom. Quem tem porcaria, dá porcaria. Né? Alguns camaradas que não tem mensagem, não tem nada na vida. Eles estão perdidos no horizonte da vida. Eles nem sabem que existe a eternidade. Nem olham para o cemitério. Lugar não vai ser o fim dos seus dias, a decomposição. Não pensam nisso, só pensam aqui agora. Eles não sabem que eles têm um valor eterno. Eles não sabem disso. Então falam besteira aí. Falam bobagem, cabeça oca. Desculpa, querido, mas você é um cabeça oca. Que tá aí. Você é um cabeça oca. Então você só tem que falar besteira. Você deve ser um adolescente, um bobinho. Tá bom? É bom ter educação, aprender a respeitar os mais velhos. Que teve uma carreira na vida. Você deve ser um adolescente. E não é possível que um adulto seja tão infantil como você aí. Então aqui eu estou dizendo que o religioso vai produzir, a religião vai produzir o religioso. E o religioso, ele é produto de uma árvore. Agora, isso dentro do cristianismo é uma fatalidade. Porque o cristianismo não é religião. O ser cristão não é religião. O ser cristão é uma experiência pessoal com Deus. Você pode, no máximo, dizer, é um estilo de vida. É uma experiência pessoal com Deus. Isso é o cristianismo. Não é religião. É que o cristianismo teve 2 anos que se ensinou que cristianismo é religião. E dentro do cristianismo criaram-se muitas religiões, igrejas, denominações. E esse conjunto de obra produziu o religioso cristão. Mas hoje a gente se desperta para uma nova realidade. Cristianismo não é religião. Ser cristão não é religião. Então o que é ser cristão? Ser cristão é você ter uma experiência pessoal com Deus. Isso é ser cristão. É uma vida de intimidade com Deus. É um conhecimento pessoal, você e seu Deus. Mas a religião tirou essa experiência e fez a cabeça do povo se tornar religiosos. E cada um diz, eu sou da religião tal, eu sou da religião tal, eu sou da religião tal. Dentro do cristianismo, dividiu-se a mensagem de Jesus Cristo. Jesus pregou uma mensagem que nos unifica a todos. Se você conhecer Jesus Cristo, você vai ver que nós todos estamos unidos dentro do reino de Deus. Esta foi a pregação de Jesus Cristo, o reino de Deus. Essa pregação por si só nos une num território a todos os cristãos. Os cristãos estão dentro
de um território. E esse território Jesus chamou o reino de Deus. Aí está a pátria dos cristãos aqui nessa terra. Essa pátria não tem terreno, não tem solo onde se pisar. É a pátria espiritual. É a pátria dos cristãos. É a pátria colocada por Jesus Cristo, o reino de Deus. Eis a pátria do cristão, o reino de Deus. Quem estiver fora do reino de Deus está fora da pátria do cristão. Se você estiver no religioso, você está fora da pátria do cristão. O cristão não é religioso. Me lembro uma passagem que Paulo cita, já quando velho, que alguns dizem, eu sou de Cefas. Outro diz, eu sou de Paulo. Outro diz, eu sou de Apolo. Paulo viu isso e se espantou. Vocês estão dividindo o evangelho de Jesus Cristo. Vocês estão criando outros evangelhos. Isto já no primeiro século. Estavam criando outros evangelhos, estavam criando o quê? Religião. Estavam dividindo o reino de Deus. Estavam rasgando a mensagem de Jesus Cristo. É isso que faz o religioso, ele rasga a mensagem de Jesus Cristo. Mais 2000 anos sendo pregado religião em cima da cabeça do povo, o povo não tem visão para ver Jesus Cristo. O povo vai ver o que é colocado diante dos seus olhos, religião. E o produto final é o religioso. Aquele cara que não conhece a Deus, aquele cara que não conhece Jesus Cristo, aquele cara que conhece sim a fragmentação do reino de Deus, que foi apresentada diante dos seus olhos, essa fragmentação chama-se religião. Então ele vai conhecer o lado apresentado para ele, todas as doutrinas da religião dele. Então ele é um religioso. Ele conhece as doutrinas, os dogmas da religião dele. Ele não conhece o reino de Deus. Ele não conhece a pregação de Jesus Cristo. Ele não conhece Jesus Cristo. Ele não sabe a pátria dele. Por isso, Jesus pregou o reino de Deus. Aí está a nossa pátria. Aí está a pátria dos cristãos. Mas quantos sabem desta pregação? Que o reino de Deus é chegado. Poucos. Pois o reino de Deus não é pregado para eles. Eles não conhecem a sua pátria, eles ignoram a sua pátria e dizem, eu sou cristão. Na verdade, não são cristãos, são religiosos, facciosos. Pois dividiram o reino de Deus. E Jesus disse, quando o reino é dividido, o reino enfraquece. Quem enfraqueceu o reino de Deus foi a divisão. E o diabo aplaudiu. O diabo gostou, pois enfraqueceram o reino de Deus. Dividindo o reino de Deus em religiões, entre nós os cristãos. O diabo está aplaudindo as religiões. Elas estão do jeito que o diabo gosta. Jesus pregou o reino de Deus, aí está a pátria do cristão. Então o cristão, saindo da pátria dele, que é o reino de Deus, ficou perdido neste mundo. Não sabe para onde vai. Pois ele está perdido no mundo religioso.
no mundo das denominações, no mundo dos igrejismos. E quem lucra com isso? Os líderes religiosos. Porque vão pedir dízimo, vão encher seu bolso e são milionários aí. Todo líder religioso, ele é um milionário, porque toda a fonte de renda vai para o bolso dele. Todos eles andam de avião, outros estão sentados em tronos, como reis. E gente, acorda. Isso não é o reino de Deus, isto é religião. E o produto é o religioso. E o religioso é aquele que não conhece Jesus Cristo. É aquele que não tem experiência pessoal com Deus. Pois somente aqueles que vivem nos ditames colocados por Jesus Cristo vão ter uma experiência pessoal com Deus. Aqueles que vivem no reino de Deus, como Jesus disse, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus está aqui agora no nosso meio. Eis a tua pátria, cristão, é o reino de Deus. A tua pátria, cristão, é o reino de Deus, um território espiritual. Jesus falou para Pilatos: o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, meu Pai enviaria os seus anjos, as suas hostes, e me tiraria desta situação. Vocês viriam, mas o meu reino não é deste mundo. E Jesus disse: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado, está entre vós. Então nós podemos viver numa pátria terrestre, mas temos uma outra pátria. Temos o nosso reino, o reino espiritual, o reino de Deus. O cristão precisa saber que existe o reino de Deus e que o reino de Deus é chegado e que ele pertence a este reino. Reino onde ele tem comunhão com Deus, onde Deus o dirige, pois diz as Escrituras Sagradas que o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Ok? Acho que não ouviu direito. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Isso quer dizer que Deus cuida pessoalmente de você através do Espírito Santo. Olha o cuidado que Deus tem. Deus olha diretamente para você através do Espírito Santo. Isso é intimidade. Deus quer essa intimidade com você. E muitos cristãos não sabem disso, que Deus quer ter intimidade com Ele. Esse é o plano de Deus. Deus criou o homem e andava com o homem. E hoje Ele quer voltar à mesma atmosfera com o reino de Deus. Deus quer andar com você. Então você tem que conhecer sobre o reino de Deus. Mas esta pregação do reino de Deus não é pregada neste mundo. Mas agora estamos no terceiro milênio, hora de se mostrar diante dos olhos dos religiosos cristãos que existe o reino de Deus. Que o reino de Deus é nossa pátria, não as religiões. As religiões só quiseram dividir o reino de Deus. E Jesus disse: se dividir o reino dividido, ele se torna um reino enfraquecido. São as palavras de Jesus Cristo. E quem quer o reino de Deus enfraquecido, quem quer ver o reino de Deus enfraquecido, é Satanás, é o diabo. Por isso que ele incentiva o aparecimento de mais e mais religiões. E assim o povo vai ficar com a mente dividida, fracionária. E não terão fé suficiente para olhar o reino de Deus. O lugar de comunhão com Deus. O lugar onde Deus quer ter uma experiência de convivência com você. Você sabe o lugar onde você vai ter uma experiência de convivência com Deus? Realmente é no reino de Deus. E Jesus disse: o reino de Deus é chegado.
Isso quer dizer, você pode ter intimidade com Deus aqui agora. Isso significa que Deus é teu protetor. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te liberta. Eu sou o Senhor que te prospera. Eu sou o Senhor que te abençoa. Você somente pode conhecer esse tipo de mensagem, receber essas realidades de Deus, quando você descobrir a realidade do reino de Deus. A realidade que Jesus veio trazer aqui na terra. Que hoje nós podemos ter comunhão com Deus. É isso que Jesus Cristo quis dizer, assim como eu tenho comunhão com o Pai. Agora eu estou passando esse conhecimento para vocês, para que através deste conhecimento você venha a ter comunhão com meu Pai. E eu e vocês e meu Pai, nós seremos um. Vocês percebem que Deus quer ser um conosco? Deus quer ser um com você? Então Deus elaborou um plano aonde Ele tem acesso a você, onde Ele pode ser um com você. Este é o plano de Deus. E esse plano de Deus você somente vai visualizar através do conhecimento do reino de Deus. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus é chegar. É essa plataforma que temos que pôr diante dos olhos dos cristãos atualmente, que estão com os olhos perdidos na divisão do reino de Deus. E o diabo está aplaudindo. E então surge igrejas de toda espécie, de todo tipo, e para atender todos os gostos. A igreja hoje virou uma mercadoria, ou vamos dizer, uma vestimenta. Cada um veste a roupa que quer, pois a igreja para todo tipo. Você pode embarcar em qualquer indústria da fé, em qualquer indústria de fé. É isso que virou a igreja, uma indústria de fé. Lugar aonde se enriquece o líder. O líder fica rico. Traga dinheiro para Jesus, dinheiro para Jesus. É o bolso dele que fica rico. É os filhos deles que vão estudar lá em Harvard, nos Estados Unidos, trazendo dinheiro para Jesus. Mas quem enriquece são eles. Mas ninguém fala isso. Por quê? Qual é a causa fundamental que não falamos sobre isso? Porque estamos vivendo no reino das religiões, no reino das divisões, nos outros evangelhos, não no evangelho de Jesus Cristo. A prática não estou enxergando ele. Você podia me acompanhar para você ler para mim? Aí você passa para mim. Então, gente, é o que está acontecendo em nossos dias neste terceiro milênio. Nós tivemos 2 milênios de religião na cabeça. Produto final é religioso. O religioso é isso que nos tornaram as religiões. Em religiosos. E como religiosos, nós perdemos a oportunidade da intimidade com Deus. Perdemos a oportunidade da intimidade com Deus. Do plano de Deus, nós não vemos o plano de Deus em nossa vida. Então, quando saímos do plano de Deus, nós perdemos as bênçãos de Deus. Eu sou o Senhor que te cura. Ele disse, enviou a sua palavra, o sarou. O sarou, eis a medicina de Deus, o método pelo qual Deus cura. Podemos falar bonito, medicina de Deus, mas podemos chamar isso milagre, a vida milagrosa. Pois Deus é milagroso por essência. Deus fala e tudo se faz. Deus falou e tudo se fez. Assim, quando você pega a palavra de Deus, ela pode ser medicina para os seus ossos, medicina para o seu corpo. A palavra de Deus pode ser bênção para a sua vida. E você não precisa que ninguém te ensine a isso que diz as Escrituras Sagradas. Você não precisa de pastores, de mestres, de sacerdotes. Pois em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10,
O que é que está escrito lá? Capítulo 5, versículo 10 em Apocalipse. O último livro da Bíblia. Que você é sacerdote. Você é sacerdote. Você está me ouvindo? Você não sabe disso, não é? É assim que Deus te vê. Se você é sacerdote, por que você vai atrás de outro sacerdote? Por que você vai levar seu dinheiro, seu dízimo para ele? Se Deus te abençoa direto, se Ele deu o Espírito Santo para te abençoar. O Espírito Santo para te dirigir e te instruir. E que ninguém mais precisa te ensinar. Essa é a vida, o status quo que Deus colocou você. Ele quer ter comunhão com você. Comunhão com você, quer dizer, Deus quer falar com você. E Ele fez um plano onde Ele pode habitar dentro de você. Você eleva a Deus dentro de você. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Você vai ter que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E é simples. Pois a fé vem por se ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, Deus, através do seu Espírito, vai falar com você. Abre-se uma porta, uma oportunidade para que o Espírito Santo fale com você. Você fala com o Espírito Santo. Este é um plano espiritual de Deus, onde Ele faz uma abertura para entrar em contato com você e você viver com Ele. Deus quer que você viva com Ele. Eu acho que eu dei uma boa advertência hoje, né? Nós estamos no reino de Deus. Lugar onde Deus quer ter comunhão com você, Deus quer falar com você. Você precisa saber disso, que você está no reino de Deus. Pois é colocado que você está no reino das religiões, e isto cegou você, fez de você um religioso. Você não tem intimidade com Deus. Mas você somente vai ter intimidade com Deus quando você entrar nessa faixa colocada por Deus. Quando você se situar no reino de Deus. Lembre-se, o reino de Deus é chegado. É essa palavra, quem falou foi Jesus Cristo, aquele que veio do alto, aquele que conhece todas as coisas. Valeu, né? Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa, onde Tu nos coloca diante da Tua presença, colocando-nos a plataforma do reino de Deus. O reino de Deus é chegado. É aí que habita, é aí que é a pátria, o lar dos cristãos, o lugar de intimidade com Deus, e não em outro lugar. Obrigado por esse conhecimento, em nome de Jesus Cristo. Agora vamos ao poder que nos desce como sacerdote. Em nome de Jesus Cristo, você espírito de enfermidade, você espírito de morte, você sai dos nossos corpos, em nome de Jesus Cristo, da cabeça à planta dos pés. Sai toda a nossa pele, todo tipo de enfermidade, infecção, em nome de Jesus Cristo. Sai dos nossos órgãos internos, todo tipo de espírito de morte, espírito de enfermidade, sai dos nossos órgãos internos. Sai nosso aparelho urinário, digestivo, circulatório, bucal, visual, ouvidos, pés, mãos, braços e pernas, no poderoso nome de Jesus Cristo, pois Jesus está presente no seu nome. No seu nome há Jesus, o que Ele foi, o que Ele é e o que Ele será. E todo joelho tem que se dobrar diante da onipotência desse nome. Também em nome de Jesus Cristo, sai da nossa mente espírito nervoso, ira, rancor, raiva, depressão, angústia e dor, sai de nossa mente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um recado: conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.